seca de rios, chuva em desertos, derretimentos recordes na Antártida, perdas de biodiversidade com aumento de espécies em extinção, além de enchentes em diferentes partes do mundo, deixam um rastro de destruição que ceifa milhares de vidas humanas e deixa milhões de pessoas em situação de desabrigo e expostas a doenças. O avanço descontrolado das atividades humanas na agricultura ao redor do mundo e as atividades ilegais de garimpo e madeira colocam pressão sobre as florestas nos mais diversos países, prejudicando a vida dos povos tradicionais, assim como também o aumento da emissão dos gases de efeito estufa em diferentes atividades industriais pelo planeta e pela demora da transição energética global dificultam ainda mais esse cenário. O Rio Grande do Sul sofreu com chuvas torrenciais e inundações que arrasaram cidades inteiras, deixando rastros de destruição e vidas interrompidas. Além disso, o país enfrenta uma temporada intensa de queimadas, com mais de 139 mil focos registrados. Áreas como o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal estão entre as mais afetadas. E o Mato Grosso sozinho concentra mais de 20 mil incêndios. Essas queimadas agravam ainda mais a crise ambiental, com emissões acima das médias históricas. As previsões e modelos matemáticos são cada vez mais negativos. Cientistas alertam que, se as emissões de carbono continuarem nesse ritmo, estamos a poucos anos de ultrapassar o ponto de não retorno. O aumento do nível do mar ameaçará cidades costeiras. O desmatamento contínuo poderá colapsar ecossistemas inteiros e as secas se tornarão cada vez mais severas, tornando algumas regiões inabitáveis. O cenário é alarmante e a frequência anormal dos eventos extremos já é uma realidade. Mas, em meio à escuridão, há esperança. Esperança esta que começa a brilhar quando nos reunimos, quando entendemos que as soluções não estão distantes. Juntos, como comunidade, temos o poder de virar o mundo. As soluções estão em nossas mãos. Desde a bioeconomia sustentável, que já é uma realidade amazônica, mas que vem ganhando destaque internacional, até a regulamentação e financiamento climático, que garantem recursos para proteger nossos ecossistemas. E nossa jornada não termina aqui. No próximo ano, todos os olhos do mundo estarão voltados para Belém, onde sediaremos a COP30, um momento histórico para o Brasil e para a Amazônia. Será a oportunidade de mostrar ao mundo que não só entendemos os desafios, mas estamos prontos para liderar e colocar em prática as soluções. O futuro ainda pode ser reescrito. A pergunta que deixamos para você é: estamos dispostos a mudar? A resposta pode definir o destino da nossa geração e das próximas. Eu fico tão emocionada de ver um vídeo desse, mas ao mesmo tempo nós ficamos preocupados. Os desafios são gigantes, mas as oportunidades estão à nossa porta. E nós estamos aqui, a sede da COP30, que vai acontecer em 2025. Eu gosto sempre de começar falando desse grande cientista que publicou um artigo em 2020. Ele é um físico da USP e ele também faz parte do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele, em 2020, ele publicou um artigo onde ele fala que a humanidade está experimentando 3 emergências. Essas emergências são a emergência climática, que nós estamos vivendo isso, crise de perda de biodiversidade e de saúde, que há um tempo atrás nós passamos por uma grande pandemia onde nós não sabíamos nem como passar por isso, né? Então, quando a gente viu o mundo passando e a gente teve uma grande preocupação sobre até a governança de tudo isso. Quando aconteceu, todo mundo ficou, né? E aí e agora? Mas isso tem estudos, e muitas das vezes a gente não dá valorização para a ciência, porque a ciência é a base de tudo isso. E esse grande cientista, ele publicou, né, e questionou sobre tudo isso que a gente tem passado. E para a gente falar sobre essas emergências, eu vou me ater à questão das mudanças climáticas, que tem tudo a ver com a COP, né, porque a COP é esse evento sobre mudanças climáticas, essa discussão, né?
Então a gente pode lembrar quando a gente ainda estudava lá sobre efeito estufa, né? Onde o efeito estufa, existe o efeito estufa natural e o antrópico. O natural, vocês sabem que é aquela radiação que chega na Terra e normalmente o que? Dissipa, porque para poder a gente ter o que? Uma temperatura que seja favorável para que nós podemos sobreviver, né? E quando isso ultrapassa, né, alguns gases, isso na atmosfera, faz com que haja esse aumento dessa temperatura. E aí que a gente tem que prestar atenção. E se vocês forem lembrar mais um pouco, a partir da Revolução Industrial, houve um aumento bem significativo, né, desses gases de efeito estufa, que não é só o gás carbônico. Hoje todo mundo fala de gás carbônico, mas a gente tem que lembrar que existem outros gases, até muito mais poluentes, que fazem parte de tudo isso, que é o gás carbônico, o gás metano, o óxido nitroso, os fluoretos, enfim, vários outros que também são tão importantes como esses outros gases. E todos eles fazem com que possa acontecer esses eventos, formação de furacões, tempestades mais intensas. Essa semana mesmo teve uma chuva muito forte em São Paulo, né? Na época também, um mês atrás, eu estava em São Paulo e aconteceu uma tempestade com muitos ventos e que muita gente ficou, acho que quase mais de semanas, até sem energia lá. E foi do nada, não estava chovendo, de repente escureceu e veio aquele vento forte. Eu estava até no hotel, eu me assustei, né? E quando eu saí no outro dia no táxi, eles até falaram, olha, não sei quanto tempo isso a gente nunca viu dessa forma aqui. Então, cada vez mais a gente tem visto esses eventos frequentes. E é preocupante. E sem eu falar desses eventos, eu tenho que falar também por que acontece tudo isso. Por causa desses aumentos dessas emissões de gases de efeito estufa. E onde a gente pode citar aqui é que no mundo, quem são os maiores emissores? Quais são os países que são os maiores emissores? E a causa de tudo isso? A nível mundial, a gente vê aqui, ó, a nível mundial, a gente tem a parte de energia, que vocês podem ver que é o que? É a utilização de combustíveis fósseis. A ideia daqui, ó, China, com quantos por cento? 30%, né, de emissões do mundo é da China. 11% Estados Unidos. Olha onde o Brasil está. 6º lugar. Aí vocês vão dizer, mas por quê? Não é nem tanto a questão de energia, mas olha onde a gente se enquadra. Mudança do uso da terra, né? Se a gente for ver aqui, que é a maior quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Isso são estudos, né? Isso não é eu tirei um gráfico qualquer. E para a gente falar sobre isso, aqui a gente tem as soluções que a gente pode falar para enfrentar tudo isso, que são as formas de mitigação, né, que é redução, e a adaptação, que são estratégias para que a gente possa reduzir essas emissões. E falando nisso, eu coloquei aqui uma linha do tempo, porque a gente precisa entender tudo isso que está acontecendo. Muitas das vezes, a COP, a gente está em Belém, e ainda assim tem muita gente que não sabe nem o que significa COP, Conferência das Partes. Mas que partes são essas? São os países. Então isso não começou agora, só para vocês terem ideia, olha aqui, desde a década de 80, COP30 aqui, ó, 30 vezes já aconteceu, vai fazer, né? Hoje a gente tem 29, é muito tempo, tem muito tempo de estudo. O IPCC é aquele painel intergovernamental, né, onde se reúne os maiores pesquisadores, cientistas do mundo, onde eles se reúnem para discutir, apresentar dados, relatórios, para que eles possam entender, né, e prospectar formas de mitigação, de adaptação e trazer isso para a sociedade e tomar uma medida urgente, inclusive, porque senão a gente não vai conseguir. E a gente ainda pensa, mas não vai acontecer isso. A gente ainda fica, mas a gente quando olha para trás, a gente vê um gráfico, tem um gráfico da UNFCCC, né, da ONU, que mostra esse aumento
esse aumento. E se a gente não acompanhar isso, a gente não vai conseguir. Ó, por exemplo, acho que todo mundo lembra desse protocolo de Kyoto, né, nas escolas, lá atrás, quando a gente estudava. Tem aqui a gente colocou as cópias mais importantes, vamos dizer, que deram algum resultado mais efetivo. Aqui tem as salvaguardas, Cancún, foi falado da questão, né, dos povos, dos cuidados, né, da parte social. Aqui o Acordo de Paris, as ODS que foram discutidas, a NDC, né? A COP aqui em 2018, quando foi publicado aquele relatório, que foi um relatório pelos cientistas, onde eles comprovam essa mudança, esse aumento dessa temperatura a partir de 1,5 graus Celsius. Isso vai se tornar bem difícil, esse aumento, e a gente já vê grandes resultados em relação a isso. Aí aqui a COP28, que aconteceu em Dubai, a de Baku, que aconteceu agora recente, vocês acompanharam, né? Que houve toda essa, eu acho que até hoje as pessoas já acompanham mais, devido principalmente, por exemplo, aqui da nossa região, ano que vem tem essa COP, né? Então as pessoas começam a querer saber um pouco mais. E houve, essa COP29, ela foi de extrema importância para poder dar prosseguimento aqui, porque ano que vem, olha quantos anos vai fazer do Acordo de Paris. 10 anos. E será que a gente caminhou, né? Será que a gente tem coisas efetivas? Você só está mostrando os desafios, mas esse é o nosso tema da nossa palestra. São os desafios. Há muito tempo isso já tem sido discutido. Aqui são uma das principais assuntos que foram discutidos nessa COP29, que foi a questão do financiamento climático, que é a questão do fundo, né, dos países desenvolvidos em aplicar esses fundos em países em desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil. A meta, na verdade, 300 bilhões de dólares é muita coisa, é para o mundo todo. Não é muita coisa, porque essas soluções, elas são caras, os projetos são caros, né? Então, a princípio, foi falado em 1,3 trilhões de dólares. E chegou assim na discussão 300 bilhões de dólares. Então ainda falta muito a ser questionado. Isso vai ser discutido ainda ano que vem, para ver se há um aumento de tudo isso, para que esses países desenvolvidos que têm maior, né, vamos dizer, maior recurso financeiro, eles possam apoiar projetos em países em desenvolvimento como o Brasil. Aqui, a questão do mercado de carbono, onde pela primeira vez assim chegou uma pauta de realmente ter a aprovação dessas regulamentações no mercado do crédito de carbono, que hoje tanto se fala sobre isso. Porque até então só era discutido e ficava apenas nas normas, no artigo 6. E esse ano, na COP29, foi aprovada essas regulamentações do mercado de crédito de carbono, tornando isso regular, né? Metas climáticas nacionais. O Brasil, ele apresentou as suas NDCs, que ele prometeu reduzir em até 67% até 2035. Vocês têm noção disso? 67%. Então, a gente tem que fazer nosso dever de casa, porque ele assinou e ele se comprometeu em reduzir esses 67%. Aqui a questão das energias renováveis, que é essa transição global, foi discutido muito sobre isso, né? Então, esses foram os temas que foram muito importantes, esses avanços discutidos lá esse ano da COP29 e que com certeza vai dar prosseguimentos na discussão ainda de 2030. Eu não poderia falar sobre a COP30 e não falar sobre essa PL, que é um projeto de lei que na semana da COP29 foi aprovado no Senado, depois de anos em discussões, engavetado, o projeto de lei que fala para estabelecer a política nacional de mudanças climáticas com metas para mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Então foi aprovado na semana, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Isso foi algo histórico, a gente não tinha nada regulamentado. E hoje já está na mesa do presidente apenas para ele sancionar, assinar, para assim começar a pensar em efetivar essa parte do sistema brasileiro de emissões
né, de gases de efeito estufa, porque só se falava, mas o Brasil não tinha essa regulamentação. Como é que o Brasil vai ter uma COP se não tem leis, padrões, metodologias, não tem nada? Então o Brasil tinha que fazer o dever de casa dele, né? Então ele tinha que realmente aprovar, foi assim, muita pressão, mas a gente viu que saiu. Então hoje a gente tem essa aprovação, está na mesa do presidente. Então qual é a relação desse PL com as COPs? É porque houve esse fortalecimento na liderança climática do Brasil, já que ano que vem nós vamos receber essa COP, e aí para vir o quê? Essa implementação dessa PL, tá? E quais são as principais ações? Assim, foi aprovado, mas tem algumas ressalvas, que isso vai ser, com certeza, ainda de muitas discussões, que é o quê? Ter essas metas de redução de emissões. A proposta estipula o mercado regulado e o mercado voluntário, que antes só se falava, mas não tinha nenhuma regulamentação, algo realmente concreto. Aqui vai ter empresas que mais poluem deverão seguir metas de emissões. Por exemplo, acima de 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Lena, o que é esse equivalente? Quando eu falo CO2 equivalente, eu estou falando que além do CO2, o gás, são outros gases. Metano, óxido nitroso, os fluoretos, são outros gases, não é só o gás carbônico. Então, essa é a unidade, vamos dizer assim, né, que a gente fala para poder estar enquadrado dentro disso. Então, acima de 25 mil toneladas, a empresa que tiver isso vai ser quantificado para poder chegar nisso, então elas vão ser cobradas, tá? E se elas não se atentarem, o que vai acontecer? Elas vão ser multadas. Né? Então, a questão do financiamento e monitoramento dessas ações climáticas, adaptação em setores como cidades e infraestrutura, a garantia de direitos aos povos originários e comunidades tradicionais, que antes não tinha essa regulamentação e esse cuidado com os povos tradicionais. Chegava-se e fazia um projeto de carbono, por isso que muitas das vezes hoje as pessoas têm muitas restrições, né? Inclusive do que isso é falado, porque não se conhece. Então, esse é um momento, inclusive, de discussões, mas a gente tem que procurar estudar a fundo para poder a gente até se posicionar, porque existem projetos e projetos. Existem projetos muito bons que estão sendo efetivados, em que essas comunidades elas são beneficiadas, mas existem outros que, infelizmente, essas comunidades elas são vulneráveis. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, outra questão muito séria, que inclusive o setor da agropecuária ficará de fora dessa regulação. Houve muitas discussões do setor e ainda isso é vamos dizer, um assunto em pauta, muito discutido, que por isso que eu falo para vocês que isso ainda vai ter algumas reviravoltas, muitas discussões, porque existem, vamos dizer, não é privilégio, mas existe, eu acho que é a palavra que a gente... um protecionismo também, mas vai chegar um momento que não tem como mudar. As coisas só tendem a ir para frente, de apertar, de se enquadrar, porque senão vai ficar fora, né? Mas tudo isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso requer um tempo. O mercado será regulado de forma gradativa ao longo de 6 anos, tá? Então não é de uma hora para outra também. Vai ter 4 fases, onde a primeira fase, durante um ano, vai ter que ter as reuniões para poder ver os setores, porque inclusive o governo, né, ele vai ter que preparar isso, vai ter que ter um prédio, uma instituição para poder regulamentar de forma, para poder cobrar tudo isso. Até as pessoas têm que se preparar para conhecer, se capacitar. Porque como é que, por exemplo, um órgão da Secretaria, estou dando um exemplo, do Estado de Meio Ambiente, se seus profissionais não estiverem capacitados para cobrar um plano de descarbonização, um inventário de emissões, como é que isso acontece? Né? Então, precisa ter todo um preparo. Então, isso foi uma pauta extremamente importante que aconteceu agora na COP29, no momento que estava acontecendo a COP29, ao mesmo tempo estava acontecendo essa aprovação. Não sei se todos acompanharam, porque passa muitas votações e a gente não sabe nem o que eles estão votando, né? Então, assim, isso é de extrema importância para quem quer adentrar
nessa questão das consultorias ambientais, nas oportunidades, a gente tem que ter todos eles cuidado com as normas, com a legislação vigente. Aqui a COP30, o que a gente espera? A continuidade, né, dessas discussões sobre aquele 1,3 trilhões, porque aqueles 300 bilhões não dá para todos os países. Estou falando do Brasil, imagine, África, outros países em desenvolvimento. É pouco recurso para efetivar projetos tão caros. Hoje a gente fala muito sobre restauração florestal, né? A floresta em pé, a parte social, tudo isso requer muito investimento, que não é barato. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar atentos a tudo isso. E uma coisa que vai ser muito discutida, que hoje as pessoas falam, sobre as soluções baseadas na natureza, que é uma grande oportunidade dentro das consultorias que a gente está trazendo, porque são as formas de trazer realmente como é que a gente vai fazer esses projetos. Então, tudo está dentro aqui, até porque a nossa Amazônia, o nosso estado, ele tem uma vocação por si só. Só que a gente tem que procurar soluções para que também a gente não possa prejudicar um setor produtivo que já está dentro desse caminho, porque existem profissionais, existem pessoas que dependem, né, de uma indústria que utiliza um recurso, né, de uma propriedade que já está há anos. Então isso tem que ter muito cuidado. Daí as políticas públicas, a gente tem que estar sempre nessas discussões. E outros pontos importantes também que vão ser discutidos, essa transição energética, essas novas NDCs, que são essas metas que a gente pode chamar dos países, né? Um mapa do caminho com financiamento do 1,3 trilhões, que eu tenho falado aqui, a taxação que eles têm falado de ultras ricos, navegação marítima, internacional, aviação, como é que vai ser feito isso? Então, são muitas coisas a serem discutidas. Agora, na COP30, vocês conseguem perceber a importância, né, não só na linha do tempo, porque é de 10 anos, quando comparado com o Acordo de Paris, né? Então, assim, vai ser um marco, e principalmente por estar aqui na nossa região. Olha as oportunidades que estão na nossa mão. Precisamos se preparar para isso, né? Dentro disso, existe uma diferença entre esse mercado regulado e o mercado voluntário, que é interessante para colocar aqui para vocês, que vocês vão ouvir muito falar sobre isso. O mercado regulado, ele é estabelecido por governos, com regras e limites de emissões definidos. Ele permite a compra e venda de crédito de carbono, por exemplo, Protocolo de Kyoto, União Europeia, inclusive essa questão até de parcerias público-privado, até o que o próprio governador, né, falou sobre a venda. Então, ele está enquadrado dentro de um mercado mais organizado. O mercado voluntário, já está dizendo o nome, ele é voluntário, mas existem iniciativas privadas ou não governamentais sem regulamentação obrigatória. Então, essas empresas, elas participam voluntariamente, ela tem uma maior flexibilidade, mas uma menor rigidez, às vezes, no padrão e verificação. E hoje, né, com a questão do PL, do projeto de lei, hoje ela está vislumbrada dentro, né, quando fala sobre mercado voluntário e o regulado, que a gente não tinha nenhum controle. Aqui são as soluções baseadas na natureza, elas auxiliam os países a atingir as ODS, tá? E o que quer dizer isso daqui? Isso aqui entra dentro do mercado voluntário. Olha as oportunidades que nós temos dentro desse mercado. 170 tipos de projetos para efetivar a questão dos créditos de carbono. Energia renovável, família, parte industrial, eficiência energética, depósito de lixo, agricultura, transporte, floresta, uso da terra. Vocês podem verificar as oportunidades para todos, inclusive os profissionais, né, da engenharia, da agronomia, geociências, a valorização, porque só existe projeto se tiver, né, o profissional. Então, olha, as oportunidades estão nas nossas mãos, só depende da gente se preparar. E são muitas oportunidades. Isso são para todas as áreas. Eu sou engenheira florestal, mas eu, Milena, engenheira florestal, eu não trabalho só. Dentro da minha empresa, mais para frente eu vou colocar, nós temos uma equipe multidisciplinar, entendeu?
porque todos são importantes. A gente tem que ter um ambiental, tem que ter o agrônomo, tem que ter o biólogo, tem que ter o tecnista, porque para cada um a gente tem uma especificidade dentro daquela atribuição profissional. O sociólogo, antropólogo, engenheiro civil, então eles estão todos interligados, porque a engenharia ela não é uma coisa estática, né? Então a gente precisa de todos esses profissionais para poder a gente entrar nesse cargo. Foi, mas assim ainda não está efetivo pela ONU ainda, né? Já está efetivo, professora? Foram, né? As 3, você pode só, que eu não estou lembrado. A igualdade racial, a questão de igualdade de gênero e povos e comunidades tradicionais. As 3 últimas, 18, 19 e 20. Antes era só 17. E até isso a gente tem que se atentar. Aí olha aqui, que faltou o nomezinho aqui. Para vocês verem que nem eu ainda decorei os nomes. A pergunta foi que foi incluído mais 3 ODS, porque essa aqui é a Agenda 2030, e aí normalmente a gente fala o quê? Só 17 ODS, e foi incluído mais uma, a igualdade racial, povos tradicionais e gênero. ODS dentro dos projetos? Para que a gente possa levar para o... Tá, o uso da terra, né? Por exemplo, uma comunidade indígena, que ela faz parte dentro de uma área de reserva, eles moram ali, né? Então a gente pode fazer a questão de um projeto, dependendo do como ele vai ser, por exemplo, o projeto RED+. O que é esse projeto RED? É um projeto de conservação da floresta, onde a gente tem que levar em consideração todas essas comunidades que estão ao entorno, próximo, dentro, né? Porque eles são que moram ali dentro e eles que vão conservar e proteger. Mas para isso a gente tem que ter um caminho muito cuidadoso, que a gente chama, inclusive antes de começar qualquer projeto de carbono, a consulta livre, prévia, informada. Milena, o que é isso? Né? Não é de qualquer jeito chegar lá. Vai uma equipe grande, né, de profissionais dentro do antropólogo, sociólogo, vai profissional inclusive assim que a linguagem deles de tradutores, porque é diferente. Não vou chegar colocando uma imagem desse, não, a gente tem que saber como colocar, inclusive para eles entenderem o processo, porque quem vai ficar lá são eles. E inclusive dentro do PL, da PL, foi também colocada a questão dos povos tradicionais, a quantidade, a porcentagem que eles têm como garantia de receber o recurso. Isso está dentro do projeto de lei, né? Que inclusive é 70% dentro do projeto é da comunidade tradicional. Quem falar outra forma diferente, né? Por isso que tem que ter todos os cuidados, os critérios, porque eles fazem parte do processo, inclusive eles trazem essa adicionalidade dentro do projeto, que é essa parte social, que hoje foi essa grande mudança que teve, se a gente falar da parte de protocolo de Kyoto, né, até a Agenda 2030, do Acordo de Paris, que foi a inclusão das pessoas da parte social. Então, tem que ter todo esse cuidado. E hoje, inclusive, para gerar esses créditos de carbono, existe todo a certificadora, as auditorias, metodologias para poder realmente fazer a inclusão, né, dessa comunidade, respeitando o quê? A sua cultura, seu modo de vida, porque não é de qualquer jeito. Então, a gente tem que ter todo o cuidado e não é rápido esse processo. Quem falar que um projeto de carbono vou liberar em 2 meses, 3 meses... primeiro que dependendo da certificadora, isso nem vai acontecer. A sua empresa consegue gerar desses 170 eu vou até colocar mais para frente. A gente tem vários profissionais habilitados que, de acordo com a sua atribuição, a gente pode enquadrar dentro, porque a gente tem várias parcerias também dentro da empresa. Na hora que eu falar, eu vou colocar esses serviços e como mais ou menos que a gente faz isso, tá bom? Isso eu queria mostrar para vocês as oportunidades que tem dentro desse mercado. Aqui,
transformando desafios em oportunidades. Eu vou dar o meu caso, né? Eu acho que fica mais fácil de dizer para vocês o que eu tenho feito, que eu sou uma consultoria ambiental, eu tenho a Green Forest Consultoria Ambiental, que ela é uma empresa eu tenho 20 anos de formada, né, sou engenheira florestal, mas quando eu criei, vai fazer 8 anos que eu criei o CNPJ, mas eu já atuo nessa área há 17 anos, tá? E há quase 2 anos eu tenho CNPJ da Amazon Connection Carbon, mas já faz um tempo que eu venho estudando também esse processo, porque não é fácil, né? Até porque a gente tem que se atualizar, a gente tem... E é um mercado assim que, inclusive, aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade, e hoje nós somos a única empresa, se eu não me engano, acho que até da Amazônia mesmo, se a gente for falar, que pega de ponta a ponta o processo, né? Porque hoje nós temos grandes empresas de renomes aqui no Brasil, né, que são desenvolvedoras de projetos de carbono, mas que hoje tem, por exemplo, uma sede ou uma parceria com alguns escritórios aqui, né, que fazem, por exemplo, uma parte do processo. Vamos fazer o trabalho de levantamento de dados com a comunidade, ou um trabalho de inventário florestal, ou um trabalho de inventário de fauna, feito pelo biólogo, né? Então, hoje nós, a Amazon Connection Carbon, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha de ponta a ponta. O que é essa ponta a ponta? Além da gente escrever o projeto, a gente submete a certificadora e a gente também participa até da comercialização dos créditos de carbono, de busca de tudo isso, de fundos internacionais, tá? Para poder a gente realmente fazer todo o rastreio desse projeto. Então, assim, eu acho que a gente, realmente, nós somos a única empresa que faz hoje da região. Tá? Eu vou botar rapidamente também um vídeo curto sobre o que a gente faz dentro da Green Forest. Pode colocar. Uma empresa com visão sustentável e com mais de 30 tipos de serviços diferentes para atender, auxiliar, resolver e agilizar os processos de sua empresa, agronegócio, entre muitos outros. Seja bem-vindo à consultoria Green Forest. Há mais de 7 anos, nós, da Green Forest, nos dedicamos a prestar consultoria e assessoria ambiental de excelência, com um olhar atento e cuidadoso sobre cada detalhe. Especialistas em regularização fundiária, projetos e licenciamento ambiental, contamos com uma equipe de profissionais qualificados, como engenheiros florestais, agrônomos, cartógrafos, ambientais, advogados, biólogos, técnicos em geoprocessamento, entre outros, com parcerias estratégicas. Já avaliamos mais de 1,9 milhões de hectares, aprovamos mais de 150 cadastros ambientais rurais, desenvolvemos mais de 80 projetos de manejo florestal sustentável e 28 projetos agropecuários. Somos-se a isso o licenciamento de atividades portuárias, indústrias para transformação de matéria-prima florestal, usinas de fabricação de biodiesel, siderúrgicas e centrais de carbonização, além de assessorias em indústrias extratoras de óleo de palma e diversas regularizações fundiárias. Na Green Forest, acreditamos em construir um mercado pautado em inovação técnica e gestão ambiental, contribuindo ativamente para a conservação da nossa maior riqueza, a natureza. Nosso compromisso se estende além dos serviços que oferecemos. Estabelecemos parcerias estratégicas com instituições de ensino, acadêmicos e profissionais autônomos, todos movidos pelo desejo de fazer a diferença, além de organizar eventos e cursos anualmente para manter a discussão ativa, sempre em busca de conhecimento e inovação tecnológica. Junte-se a nós nessa jornada por um futuro produtivo em harmonia com a natureza. Consultoria Green Forest, ideias sustentáveis por um futuro mais verde. Aqui são uma dos serviços que nós fazemos com a equipe, como eu falei, não é só Milena, existe muita gente por trás de tudo isso, porque a gente não faz, os projetos não é de uma só mão, né? Então a gente trabalha com análise multitemporal de uso do solo, cadastros ambientais rurais, certificado, a parte de CCIRs, consultoria florestal, agrônoma, enfim, vários serviços que são oportunidade para as consultorias. Porque se a gente for lembrar do vídeo, a gente lembra de desmatamento, né? Por exemplo, da questão das queimadas, que hoje mesmo, acho que foi ontem que eu vi, que de noite o céu estava só fumaça.
Eu fui em Santa Bárbara essa semana para uma capacitação num empreendimento, uma serraria, e quando eu subi o drone, eu não conseguia voar, porque era só fumaça. Em Santarém, né? Então, assim, então isso o que tem a ver? Que são as atividades ilegais. E aí a gente entra como consultoria ambiental para tentar minimizar isso, né? Quem quer trabalhar sério, seguindo regras, métodos, né? Existe isso, que é a questão das regularizações. É difícil? Mas tem profissionais habilitados para fazer isso. E hoje a nossa consultoria trabalha com esses serviços e outras consultorias também, né, dentro desse contexto, tá? Aí aqui eu vou falar um pouco da ACC, da Amazon. Planeta Terra, século XX. Aquecimento global, destruição de ecossistemas, intensificação de eventos climáticos extremos, níveis críticos de emissão de gases de efeito estufa. Os desafios são gigantescos e precisamos de todas as soluções possíveis. E é com soluções que nós, da Amazon Connection Carbon, temos um imenso portfólio de serviços para auxiliar empresas, propriedades rurais ou governos a atingirem suas metas temáticas e contribuírem com os esforços mundiais de descarbonização. Somos especialistas em gestão de projetos de crédito de carbono, desde a fase de escrita do projeto, inventários florestais para o dimensionamento de carbono, até a sua comercialização, mas sempre comprometidos com o equilíbrio ambiental e o bem-estar das comunidades locais. Nossa visão é conectar a sustentabilidade da Amazônia ao mundo. Isso se reflete em nossos outros serviços ambientais, como a realização de inventários florestais de gases de efeito estufa, elaboração de estratégias ESG e neutralização de emissões, com projetos de redução de degradação florestal, abrangência em agricultura, florestas e outros usos do solo para mitigar mudanças climáticas. Também focamos na gestão de terras agrícolas para melhorar a absorção de carbono. Junte-se a nós nessa jornada sustentável e faça a diferença. Juntos, trilharemos um futuro sustentável e viável para a sua propriedade e o meio ambiente. Entre em contato conosco. O tempo é agora. Amazon Connection Carbon. Um passo para mudar o mundo. Aí aqui a gente tem essa empresa que os serviços estão dentro das oportunidades. A gente fala das soluções baseadas na natureza. Eu acho que a gente tem escutado muito esse nome, que são os projetos dentro, por exemplo, preparamos diferentes tipos de projetos de carbono dentro dessas metodologias. Arborização, reflorestamento, revegetação, restauração, entra dentro desse tipo de projeto que a gente chama de ARR, que são as siglas em inglês, na verdade, né? Então, aí a gente traz pra gente que são soluções baseadas na natureza. Estou falando de floresta. Aqui, a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, o RED. Quando eu trabalho associada com as comunidades, RED+. Né, a parte social, ALM, o que é isso, Milena? Uma gestão de terras agrícolas, que é a lavoura, agricultura, pecuária, né? Então, porque existe também essas mudanças, esses tipos de projetos para fazer dentro das soluções baseadas na natureza que gera crédito de carbono. Os projetos que são não AFOLU, que a gente chama AFOLU, que é a sigla também dentro desse contexto de floresta, agricultura, tem os projetos de resíduos e energia. Então, são serviços que são oportunidades para as empresas de consultorias dentro desse novo mercado que está aí para todos nós. Além das soluções baseadas na natureza, que aí vocês pensam, mas essa é para florestal, meio ambiente, não sei o quê, aí a gente tem as soluções baseadas em tecnologia. O que é isso? Tem a parte de inventário de emissões de gases de efeito de estufa, neutralizações de emissões, consultoria de descarbonização. A gente fala dessas grandes empresas mesmo grandes, que precisam alcançar uma meta de redução, né? E tem que fazer esses projetos que usam as tecnologias. Então, assim, são vários profissionais. Então, isso já é uma outra oportunidade para outras empresas
que quando a gente fala. Então, olha de tanto de coisa que a gente está ali na nossa mão para a gente fazer. Dentro disso também, a gente costuma, nós temos parceiros dentro da nossa empresa com instituições de ensino, de pesquisa, porque a gente entende e é necessário para, inclusive, a gente atender as metodologias que são bastante rigorosas, que são metodologias internacionais, inclusive. O que nos dá lastro científico são as instituições de ensino e ciência e pesquisa. Então, nós temos parceiros, a UEPA, a UFRA, a gente está com a CT, né, inclusive em vários lugares em andamento, com o próprio CREA a gente vai está construindo isso. A gente é parceiro também da ONU na questão da restauração, né? Hoje nós somos parceiros, a gente analisa projetos de restauração, eles mandam para a gente, porque a gente faz parte desse programa hoje. Então, assim, porque a gente entende da importância. Lembra quando eu coloquei aquela linha do tempo do IPCC? Tudo é ciência. Tudo é ciência. Quem quiser trabalhar sozinho nisso não vai dar conta, porque nós precisamos de ter o quê? Lastro técnico científico. É isso que vai nos dar o respaldo, a valorização dos professores, dos pesquisadores, para poder a gente realmente solidificar, né, tudo aquilo que a gente está coletando, por exemplo, em campo, e a gente faz essa parceria porque a gente entende que é um grande projeto. Não é um projeto estático. Então, todos têm que estar envolvidos. E também nós temos, inclusive a gente está lançando aqui nesse evento, né, a questão dessa plataforma dentro da empresa que é o Neutralize. Vou até chamar o Bruno, que é o meu diretor operacional, para ele falar um pouco rapidamente sobre o Neutralize. Boa tarde a todos. Engenheiro de produção. Engenheiro de produção há mais de 20 anos. Eu estava no mercado, né, de trabalho em multinacionais, né, e agora, um pouco mais de 20 anos, assumindo um propósito de vida com valores para poder conduzir a empresa da Amazon Connect Cargo com a Milena, né. Então, rapidamente, nós estamos lançando neste evento um serviço e a marca desse serviço, o Neutralize. O Neutralize é um serviço que ajuda as empresas a inventariar as suas emissões, que é identificando os seus pontos de emissões de todos os gases do seu processo, seja ele dióxido de carbono, de metano, óxido nitroso. Para isso é necessário seguir um protocolo, e esse protocolo, que é o GHG Protocol Brasil, é uma plataforma liderada pela Fundação Getúlio Vargas, em associação com a WRI, que é uma das principais referências mundiais em pesquisas ambientais. Junto desenvolveram esse protocolo para fazer esse inventário. E aí, empresas como a nossa se habilitam a aprender a aplicar esse protocolo através de capacitação. Então, a empresa fez os cursos, tanto na Fundação Getúlio Vargas, quanto na própria Bureau Veritas, que é uma outra referência nacional. E aí você aprende a aplicar esse protocolo na empresa para gerar o inventário e para dizer assim, meu amigo, você está gerando tanto de emissões de gás de efeito estufa. E agora, o que é que você vai fazer com isso? Você vai mudar toda a sua logística interna, toda a sua malha de operações para reduzir essas emissões por si só? Precisa de ciência e tecnologia e investimento. E aí vai depender muito da cultura da empresa e do plano de negócio da empresa. Tem mudanças que não são, a maioria delas, amplamente, não são da noite para o dia. Achar que vamos ficar independentes do combustível fóssil da noite para o dia chega a ser ingênuo. Então precisa fazer a transição ecológica justa e necessária. Tem empresas que não conseguem fazer isso da noite para o dia. Então, quando você diz que emite, você precisa neutralizar isso. E aí existe a possibilidade de neutralizar com crédito de carbono. Possibilidade, porque não pode ser a única solução. A solução mais destacada é encontrar
soluções internas de ciência e tecnologia, engenharia, tem que engenhar soluções. Aqui mesmo na feira nós temos empresas de energia solar, temos empresas de soluções que conseguem fazer essas reduções. Então, o Neutraliza é isso. A gente sensibiliza as empresas, sensibilizar, explicar a necessidade, como a Milena está fazendo aqui, explicando os efeitos dessas emissões. E a gente tem que pensar em larga escala, média e pequena escala. A nossa própria empresa, que é uma empresa de consultoria, é uma empresa startup, ela fez o seu inventário e neutralizou. Todas as empresas que estão hoje na feira podem fazer a sua neutralização. Inclusive a feira, quem está neutralizando somos nós. A feira, ela teve toda a sua organização para chegar aqui, né? E nós fizemos todo esse mapeamento e chegamos no valor de 7 toneladas de dióxido de carbono que estão sendo emitidas só para executar essa feira. E essas 7 toneladas, a feira tomou a decisão, eu vou comprar então 7 créditos de carbono, porque um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. E fizemos a compra de 7, que em média dá $5, olha a conta, né? $5, 7 toneladas, consegue fazer a neutralização. E de onde vem esse crédito de carbono? Vem de projetos. E no mundo existem vários projetos no mercado voluntário, como a Milena falou, né? E tem projetos no Brasil. Então a gente preferiu comprar projetos, crédito de carbono de projetos brasileiros que trazem benefício para a comunidade. Projetos e projetos. A nossa empresa se especializou em verificar os projetos de carbono, para ver se eles têm integridade, transparência e qualidade. Quando alguém aqui perguntou sobre as comunidades, é determinante nós entendermos o papel das comunidades tradicionais, sejam quilombolas, as indígenas e as extrativistas. Nós estamos trabalhando com todas elas nesses últimos 2 anos, aprendendo inclusive e entendendo como fazer esse processo. Quando a Milena diz que não é da noite para o dia, de fato é. Para ter uma consulta livre, prévia informada junto à comunidade, para saber se ela quer o projeto, são meses de preparação. São vários profissionais por trás. E muitas vezes a gente tem até uma fala dentro da empresa que é primeiro os ritos, depois o contrato. Primeiro a gente vai entender a comunidade, conversar com ela, saber se ela quer. Depois vai partir para a parte institucional, jurídica, etc. Tendo segurança jurídica e institucional e de forma legítima a comunidade decidir eu quero, aí você parte para outra etapa, né? Então, os créditos de carbono têm que ser gerados nesse contexto. Os principais créditos de carbono envolvendo a comunidade. Esses créditos de carbono que vão neutralizar. No projeto de lei já está colocando o teto, né? Eu vou dar um número para vocês que vocês podem consultar agora. Existe o registro público de emissões voluntário, que é da Fundação Getúlio Vargas. Hoje tem 500 empresas, 500 CNPJ lá dentro. 500 CNPJ. Quantos CNPJ vocês acham que tem no Brasil? 13 milhões de CNPJ no Brasil. 500 estão publicamente colocando seus inventários. Petrobras, Vale, até a gente, pequeno, colocamos as nossas emissões lá. A gente descobriu que a gente emite 5 toneladas de carbono por ano. Todas as empresas que estão aqui têm as suas emissões. Todas, pequena, média e grande. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai longe. Então o Neutralize, rapidamente, era isso. É a gente inventariar e propor uma solução de neutralizar através de venda de crédito de carbono íntegro, com qualidade e com transparência. E a gente também tem um serviço de descarbonização total. Você quer
Você não quer somente comprar crédito de carbono? Você quer mexer na sua malha logística? Você quer mexer na sua eficiência energética? Trocar a sua iluminação? Você quer colocar energia solar? Você quer mudar a operação do teu processo? Aí que vem a engenharia, né? O engenhar de mudar todas essas operações, né? E para a gente finalizar, tem um selo. Quando você inventária, certificado. Quando você faz o inventário e neutraliza, porque você faz isso anualmente, a gente coloca o selo. Você inventariou e você neutralizou. Parabéns. Tem que fazer isso todo ano. Aí a gente, aqui, colocar uma parte do nosso time, é uma galera, né? Juntando as duas empresas. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar realmente muito grande, que tem uma grande capacitação, tem grandes atribuições, porque sozinho a gente não faz nada, né? Então aqui são os parceiros, são pessoas que confiam e estão com a gente nesse trabalho. Muito obrigada. Passou um pouco do tempo, né? Mas obrigada, gente.